como único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a qual Ele tem enviado. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa tarde, aproveitando que se encontramos aqui reunidos nesta praça para aproveitar a sua atenção e também poder transmitir uma palavra vindo do coração de Deus para o teu coração. E disse assim, Davi na sua... Tem mais. Davi na sua extrema tristeza correu a Deus e confiou nele. Davi estava triste, estava extremamente triste, muito triste. Parecia que não tinha solução para Davi. Davi, eu creio que ele até pensava que estava sendo abandonado por Deus. Tanto tristeza que estava no salmista Davi. E sendo ele, Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque na verdade governadores, prefeitos, nós escolhemos, mas Davi foi escolhido de Deus para ser ungido de Deus. E então ele era segundo o coração de Deus. Deus que tinha escolhido Davi. Mas Davi, através da sua luta, ele se encontrou muito triste. Mas Davi correu para os pés de Deus e disse assim: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Porque sempre antes quantos esconderá de mim, até quando esconderá de mim o teu rosto? Davi estava sentindo abandonado. Davi estava sem esperança. Então ele disse na sua oração: até quando te esquecerá de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultareis a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os meus inimigos? Davi estava triste, porque nas pelejas que ele estava pelejando, os seus inimigos estavam realmente vencendo. Hoje nós possamos estar aqui, muitas vezes tristes. Por quê? Por causa dos nossos inimigos? Quem são nossos inimigos? Nossos inimigos são os pecados que nós praticamos. A Bíblia diz que nós temos que profiar para entrar pelas portas estreitas, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição, e muitos é que anda por eles. Davi, ele não queria pecar, ele não queria ficar sozinho. Quando o homem começa a pecar, ele começa a afastar de Deus. Ele não contempla mais o rosto de Deus. Ele já não tem mais o brilho de Deus.
Porque o pecado faz separação entre o homem e a Deus. É uma muralha que está colocada no meio para tirar o homem à presença de Deus, o rosto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem não começa a entender, como Davi não estava entendendo, porque Deus estava longe dele. É porque Davi não estava fazendo aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Mas desde quando ele está fazendo a vontade de Deus, Deus inclina para ele. Mas se começarmos a pecar, começamos a afastar de Deus. Então Davi dizia: até os meus inimigos me vencem. Quantas vezes você tem vencido pelo pecado, sido vencido pelo pecado? Muitas vezes você não quer fazer, mas quando você pensa, você já fez, porque o pecado habita na carne. Mas a Bíblia diz que o Espírito vivifica, ele aniquila o pecado por causa do teu arrependimento. E disse assim, ele orando, dizendo: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adoeça na morte. Davi estava preocupado que ele poderia adoecer e até morrer, porque ele via que na verdade ele estava sendo sempre afastado de Deus. Ele disse: alumia os meus olhos. Nós temos duas visões, a visão terrena e a visão espiritual, e muitas vezes nós não sabemos governar a nossa visão espiritual e sofremos as consequências, porque vivemos somente pela vista dos nossos olhos terrenos. E aí vem a doença da alma, vem a angústia, vem a tristeza, começa a parecer ficar sem paz, já não encontra paz. Se você não tem paz, logo encontra outro também que não tem paz, e começa a ficar inimigo um do outro. E disse: para que meus inimigos não diga prevalece, me vence contra mim, e os meus adversários se não alegram vendo eu vacilar. Muitas vezes quando a gente vê alguém vacilar no pecado, talvez nós não venha aconselhar, talvez nós não tenha o conselho, porque nós não buscamos de Deus. O homem, para aconselhar o outro, ele precisa também ser consolado. Para que ele possa ser consolado, só Deus pode consolar o homem. Aleluia! E disse: mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade, no teu amor e a tua salvação. Mas eu confio. Davi dizia para Deus, dizendo: meu Pai, Pai que está no céu, mas eu confio na sua misericórdia, na sua benignidade, na tua salvação, no teu socorro. O meu coração se alegra quando o socorro do Senhor vem. O salmista disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ali vem alegria. Mas ele via que não, no coração de Davi não tinha alegria. E assim ele disse para Deus:
se me alegrar o meu coração, então cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia! Quando Deus perdoa o homem sente outro homem, um homem transformado. O sentimento do coração é outro, o pensamento é outro, procurando sempre o bem, fazer o bem e não olhar a quem. Um certo dia, os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo para ele: quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendidos? Quantas vezes por dia nós temos que perdoar aqueles? E um disse assim, 7 vezes. Ele disse não, 70 vezes 7, que é 49 vezes. Porque você, para perdoar os teus inimigos, é necessário que tenha o amor de Deus. E o amor de Deus está em Cristo Jesus, o Salvador eterno, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. No versículo 5, no versículo 5 desse capítulo, desse Salmo 13, versículo 5, diz a respeito da salvação: a tua salvação e meu coração se alegra. Na tua salvação, o meu coração se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Se nós não tivermos força para vencer o mal, como podemos alegrar aquele que nos criou? O Pai só se alegra na obediência do Filho, aleluia, que a qual aprendeu do Pai. E com certeza Deus está pronto para tirar todas as maldades e derramar sobre ti o amor de Deus que está derramado em nosso coração. O verso 5 disse bem claro: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegra. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade, antes que venha um mau dia, e diga para ele: não tem mais dele contentamento. Sabeis que um dia Deus cobrará de ti em tudo que você tem feito sobre esta terra, ou bem ou mal. Deus está cobrando cada um de nós, para que possamos entrar no teu padrão da tua glória, da tua misericórdia. Nós sabemos que a salvação está em Cristo Jesus. O verso 6 disse: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O apóstolo Paulo disse assim: viver para mim é Cristo, morrer é ganho. Porque quando ele está aqui fazendo o bem, vivendo com Cristo, ele está debaixo da mão potente de Deus, que disse: bem-aventurado aqueles que estão debaixo das mãos potentes de Deus, na sombra do Onipotente descansará. O salmista disse: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele livrará
dos laços do passarinheiro, das pestes perniciosas, e debaixo das tuas asas te guardará seguro. Bendito seja o teu santo nome, nome com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja, engrandecido seja o nome de Jesus, que hoje vive e hoje reina para todo sempre. Ele disse que todo o poder foi dado no céu e na terra. Todas as coisas estão patente e nua diante dos teus olhos. Tudo que foi feito por sua mão. E assim ele se encontra aqui também nesta praça, porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Presente porque ele está aqui, onisciente porque ele sabe tudo. Aleluia! Ele sabe os nossos pensamentos, disse a palavra. E aquele que examina o coração, os corações, ele é que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aleluia! E sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus e aquele que são chamados pelo seu decreto. Foi decretado para ser escolhidos. Então disse a palavra: e sabeis que tudo essas coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que diz que ama a Deus e não ama teu irmão é mentiroso. Como que você vai amar a Deus que você não vê? Sendo que você não ama o teu irmão que vê. O amor de Deus precisa estar derramado no teu coração para que tu possa amar um outro. Jesus disse bem claro: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! Aquele que ama o teu irmão, aquele que ama o teu próximo, está amando a si mesmo, porque aquele que ama um e outro não faz mal nenhum a contra o outro. Mas sabeis que todas essas coisas chegam ao fim, e a prestação de conta que Deus requer de cada um de nós, para que nós possamos estabelecer o nosso coração no amor de Deus. Eu sei que Davi estava triste, que ele sentia longe de Deus. Muitas vezes você quer resolver os seus problemas, mas não consegue, porque falta o amor de Deus. Não porque ele não está, ele está contigo. Deus está com todo homem, mas nem todo homem quer a presença de Deus. Deus não se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Muitas vezes vem confiando no que tem, nas coisas terrenas, que são passageiras. Assim como foi no ano 70, quando Jesus profetizou, ainda vivo antes de morrer, ele profetizou a respeito da derrota de Jerusalém.
no ano 70, que pedra sobre pedra que são derribadas, como folhas derribadas, também tudo isto que está na terra será destruído. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos comprou a nossa alma e o espírito. O corpo pode ser perecível nessa terra, mas sabeis, para você, este recado para o teu coração: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Receba esta palavra. O salmista disse bem claro: escondi a tua palavra no meu coração, para que não peque contra ti. Ensina-me os teus estatutos, faça que eu possa andar nos teus caminhos. Um certo dia, um discípulo perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho, mostra-nos o caminho. Ele disse: há tanto tempo estou convosco e não me conheceste. Aleluia! Ele disse: pois eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já foi falado aqui uma palavra: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e aí encontrarei descanso para vossas almas. Nós estamos aqui somente tirando a responsabilidade que está nos nossos ombros, porque ele disse: idem, fazei discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está 24 horas ao teu lado, mas você não percebe que as maldades têm feito separação diante de Deus. Aleluia! Isaías escreveu uma palavra dizendo para nós, escreveu para nós. Eles falam que escreveu para eles. Não, é hoje a palavra. A palavra não tem princípio, não tem fim, porque a palavra de Deus é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela é eterna, esta palavra é eterna. Mas disse assim: mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça, porque a vossa mão estão contaminadas de sangue, e o vosso dedo de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Endireitai, pois, vossa vereda, correi para a justiça, que disse: ninguém há que clame pela justiça. Todo mundo fica quieto, não busca Deus, não busca a presença de Deus, que é a justiça de Deus. Nem quem quer aparecer em juízo. Ninguém busca justiça, ninguém procura ser justo, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém está preocupado com o juiz, que precisa prestar conta diante dele. Disse assim: pela verdade, Deus de poder e glória, e disse assim: ninguém está preocupado com o juiz. Pela verdade, confia
na verdade, na vaidade, e anda falando mentira, concebe o trabalho e produz iniquidade. O homem que pratica a iniquidade, ele não tem parte no reino do céu, porque a Bíblia disse bem claro: só vai entrar no céu aqueles que estão preparados. Preparados de quê? Sendo que nosso corpo vai para Campa Fria, vai voltar para a terra. Mas sabeis que o vosso corpo voltará para a terra, mas o Espírito volta para Deus. Você precisa voltar para o lugar de origem, o lugar de descanso. Quando você trabalha, você corre logo para casa para descansar no lugar da tua origem, na casa do teu pai, ou na casa da tua esposa. Aleluia! Todos têm um descanso, é no lugar de origem. Se você estiver fora da origem de Deus, você não tem descanso. Aleluia! Parece que nós estamos num barco no alto do mar. Se nós quiser sair para cima, não tem como segurar. Se queremos sair do barco, afundamos nas águas, afogam, será comido dos peixes. Mas sabeis que tem um escape. A Bíblia disse bem claro: olhai para cima, para que escape do inferno que está embaixo. Aleluia! Assim como o céu é mais alto do que essa terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os vossos pensamentos. Procura o pensamento de Deus, para que tu possa valer o teu pensamento perfeito. Aleluia! Ele tem te escolhido para estar nessa praça aqui, mas muitas vezes você tem rejeitado. Mas sabeis que o dia esta palavra de cumprir, porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Aleluia! Ela fica plantada no teu coração. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então este dia é dia aceitável, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. E que Deus possa te abençoar e te fazer morada do Altíssimo em teu coração. É isso aí, amados ouvintes, vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Não rejeite oportunidade nessa tarde. Jesus ele está voltando. Jesus ele quer fazer de você um vencedor nessa